Provérbios. Provérbio de Salomão, capítulo 14 e versículo 12. Aleluia. O sábio Salomão vai falar no capítulo 14, versículo 12, assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Versículo 24: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez aqui eu quero agradecer a Deus. Como falei na terça-feira passada, é um privilégio estarmos aqui no ponto de chamado da estiva. Meu pai era estivador, meus tios eram estivador, meus primos foram estivadores. E louvado seja o Senhor por esse sindicato. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 15, é um livro dos achados e dos perdidos, né? O capítulo 15 vai dizer a parábola da ovelha e da dracma perdida, e logo após vai falar também do filho pródigo que se perdeu. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E ele propôs parábolas, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo? E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus prossegue dizendo: digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus prossegue dizendo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa em busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E logo após, Jesus cita mais uma parábola do filho pródigo. Esse homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele, o mais novo, pede a parte da fazenda que lhe pertencia. Mas essa parte da fazenda só depois que seu pai morresse, mas ele pede com o pai em vida ainda. Isto era um absurdo. Até nos dias de hoje, se o pai e a mãe têm herança, têm casa, após eles morrerem, os filhos tomam posse. E naquela época não era diferente, mas só que esse jovem pediu ainda em vida. E a Bíblia vai dizer que o pai repartiu entre si a herança. E aquele jovem pega aquele dinheiro e sai da casa do pai. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem gastou toda a sua fortuna com meretrizes, com drogas, bebidas. E chegou uma hora que não havia mais dinheiro, sumiu amigos, entre aspas, sumiu tudo da frente dele, e ele estava o quê? Padecendo necessidade, ou seja, estava passando fome, sede, ninguém lhe dava nada. No ano de 1985, estava eu caminhando com meus vizinhos de bairro na Serraria do Rocha, quando nós passamos pela praça da Serraria do Rocha, nós embriagados, tinha eu de 15 para 16 anos, e de repente 3 homens que estavam num banco, um deles policial militar apaisano, puxou o seu revólver e deu um tiro para cima e deu outro para baixo. Era 25 de dezembro, Natal.
E essa bala então ela bate no paralelepípedo da praça e vem na minha perna. E eu então ali comecei a pular, uma perna só. Meu irmão estava namorando no final da praça, veio correndo, perguntando quem foi que tinha dado o tiro. E graças a Deus nem eu nem meus amigos contaram quem foi, senão ia ser pior. E me levaram então para o hospital, com aquele tiro na perna, totalmente embriagado. E o rapaz que deu o tiro na minha perna foi atrás da moto, nós fomos de moto. E ele foi falando: olha, minha esposa está grávida, não conte o que aconteceu. E nós não contamos, meus colegas não contaram. Mas passou-se os anos, eu melhorei da minha perna, não fui para a igreja. A minha vida continuou igual esse jovem que pediu a herança do pai e saiu pelo mundo afora. Minha vida era bebidas, drogas, bailes, futebol. Não tinha tempo para ninguém, nem para a esposa, nem para os filhos, para a família nenhuma. Chegou um dia que eu saí da empresa que eu trabalhava, amanhecido, viramos o dia e noite bebendo. Fomos parar no mercado. E meu corpo já não aguentava mais de tanta bebida, tantas drogas. Então me colocaram num táxi, deram o endereço para o taxista para que eu fosse embora, porque eu estava quebrando os copos naquele bar. Quando chego no portão da minha casa, que eu vou adentrar, que as minhas duas filhas eram pequenininhas, olharam para mim, ficaram espantadas, ficaram chorando. E eu dentro de mim falei: que vida é essa que eu levo? Que vida desgraçada é essa que eu levo? Que minhas filhas estão com medo de mim. E de repente, um amigo meu que se converteu pela dor, por Deus ter levado o filhinho dele, filho único, ele faz um convite para mim fazer uma visita na igreja que ele congregava, que é a Assembleia de Deus de Vila Ruth, ali próximo à Praça da Serraria. E eu fui naquele culto, sem compromisso nenhum. Chegando lá, ouvi a palavra. Jesus falou comigo. Eu aceitei a Jesus no ano de 1998, finalzinho de 98. Faz 25 anos que eu estou no caminho do Senhor. E Jesus então cita essas três parábolas porque a Bíblia vai dizer que os publicanos e os fariseus estavam interrogando Jesus porque ele ia comer com os pecadores. Mas Jesus veio para quem? Para os doentes. E nós éramos doentes. Me alegrei quando o irmão que fez a leitura e contou um pouco do seu testemunho. Eu me alegro. Daniel Messias, quando contava o testemunho dele, pirata, saltava navio. E quantas outras pessoas se converteram a Jesus Cristo. Mas aqueles que diziam bonzinhos, os fariseus publicanos, não queriam que Jesus se chegasse perto de um pecador. Mas Jesus veio para o pecador. Aleluia. Jesus veio para os doentes. Então ele cita essas três parábolas. Aquele homem tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou-se, perdeu 1%, mas ele foi atrás daquele 1%. A Bíblia vai dizer que quando ele achou, ele colocou na onde? No seu ombro. E saiu com alegria, com júbilo, reuniu os amigos e fez uma festa. Da mesma forma, Jesus cita outra parábola para aqueles publicanos e fariseus. Olha, uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Tinha 10, perdeu uma, perdeu 10%. Ela varre a casa e quando ela acha, ela convoca as amigas, vizinhas, faz uma festa também. E esse jovem que saiu da casa do pai, gastou a sua fortuna que o pai deu para ele, a parte da fazenda. E quando ele viu que não tinha mais nada, não tinha amigo, porque havia, eu vou fazer uma coisa para você. Quando você tem dinheiro, você tem amigo. Fique duro para você ver se os amigos estão do teu lado. Só Jesus. Aconteceu muito comigo. E quando você que aqui estão também sabe disso. E aquele jovem então, sem dinheiro, sem nada, ele começa a procurar serviço e ninguém dá serviço para ele. Ele vai até um homem então,
Numa fazenda, pede serviço, aquele homem fala: olha, a única coisa que tem aqui, jovem, é dar comida para os porcos. Irmão, aquele jovem era judeu. Judeu não come porco, muito mais alimentar porcos. Mas aquele jovem foi. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava alimentando os porcos, ele sentiu vontade de comer as bolotas dos porcos. Olha que situação que chega um ser humano. Aí eu me lembro quando estavam nas noitadas por aí, embriagado, fedendo a cachaça. Estava igual aquele jovem. Quantas noites perdidas, escapando de tiros, de facadas, de brigas de baile, muitas vezes. Aquele jovem então vai alimentar os porcos e de repente ele sente vontade de comer aquilo. Aí a sua mente, a sua memória lembra da casa do pai. Na casa do meu pai tem queijinho, tem salame, tem leite tirado. Na casa do meu pai tem pão feito em casa. Na casa do meu pai tem abundância. Eu estou aqui perecendo de fome. Aquele jovem fala: olha, eu já sei o que vou fazer. Vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos seus jornaleiros. Faz-me como um dos teus empregados. Ele matutou aquilo e foi em direção à casa do pai. A Bíblia vai dizer que o pai estava esperando aquele filho. A Bíblia vai dizer que o pai o avistou de longe, aquele maltrapilho, aquele homem fedido voltando para a casa do pai. O pai olha e conhece o andar do filho. E quando aquele filho se aproxima do pai, quando ele ia falar aquelas palavras que ele pensou lá atrás, o pai o abraça, se joga. Aleluia. E aquele jovem então, quando ia expressar aquelas palavras, o pai falou: olha, dê um banho nele, coloca o anel no dedo dele, vista a melhor roupa, mata um cordeiro cevado e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Jesus, com essas 3 parábolas, ele dá um tapa na cara dos publicanos e fariseus. Glória a Deus. Porque aqueles homens, Jesus mesmo disse para eles: vocês são sepulcros caiados. Por fora do sepulcro é coisa mais linda, mas por dentro só tem restos mortais e coisas podres. Jesus fala para aqueles publicanos e fariseus: vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão podres. Eu vim para os doentes. Eu vim para aquele que estava precisando. E aqueles publicanos então e fariseus começam a entender, porque eles eram criadores de ovelhas. As suas filhas tinham o dote da dracma perdida. E na parábola do filho pródigo, todos eles tinham fazenda também. Então aqueles homens entenderam que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Lembra de Zaqueu? Era publicano, mas ele sentiu no seu coração de ver quem era Jesus, porque a multidão seguia Jesus, apertava Jesus, e ele era de baixa estatura. Ele queria ver quem era aquele homem que a multidão apertava e seguia. E Zaqueu coloca em seu coração: vou ver quem é esse homem. Então ele corre mais para frente, sobe numa árvore e pensa com ele: a hora que ele passar, vou ver quem ele é. E quando Jesus vai passando, que Zaqueu está em cima, Jesus olha para cima e fala: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Aleluia. Assim aconteceu comigo, aconteceu com os irmãos que aqui estão. Nós abrimos o coração para Jesus e Ele fez morada. Aleluia. Entrou na minha vida, entrou na minha casa. Aleluia, como diz aquele hino. E fez morada no meu coração, salvou toda a minha família. E é por isso que nós estamos aqui louvando e falando que Jesus é a solução para os seus problemas. Não existe caminho, não existe outra atalho a não ser Jesus.
O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Fica essa palavra. Se colocamos de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida.